Então vamos lá, pesado, ó, tá aí uma parte já pronta. Eu tive que fazer uns ajustezinhos ali, dar uns cortes, né? Jogar um pouquinho mais para fora aqui na ponta, jogar um pouco mais para dentro lá. Não vou finalizar agora aqui, porque pode ser que a gente precise mexer ainda em mais coisas até o final, né? Como eu falei, a gente só vai fabricar essa parte aqui, não vamos fixar em definitivo aqui, porque tem um monte de trampo para fazer na parte de dentro aqui antes. E agora eu vou fabricar a parte da caixa ali, nessa parte arredondada, né? Eu vou tentar copiar esse pedaço aqui que sobrou do lado direito aqui, né? É uma peça bem complexa, né? Porque ela começa com um raio aqui, enfim, vai abrindo mais lá pra frente. Não dá para saber se isso aqui tá exatamente como tem que ser, mas enfim, a gente vai fazer o melhor que a gente pode lá daquele lado, depois a gente copia para cá, né? Até porque, enfim, só tem esse pedaço aqui, né? Nem é todo aquele pedaço lá, não. Olha só, eu selecionei aqui o mesmo tanto, né? A marcação que eu fiz lá do lado esquerdo, eu fiz aqui, né? Então ó, você vê que vai faltar caixa aqui, né, pra gente copiar, né? É complicado, viu? Mas vamos lá, agora vai ser isso aí. Eu já cortei a chapa, ela tá aqui, ó, a chapa que eu vou usar. E aí vamos começar a conformar agora na roda inglesa aqui, até a gente chegar na peça aí que precisa para fazer esse pedaço que falta aí, né, dessa parte aí, beleza? Se estiver gostando, dá aquele joinha aí, que não custa nada, e dá aquela baita ajuda pra gente aí. Vamos lá. Se você já trabalha com isso aí e está precisando aprender as técnicas necessárias para trabalhar com roda inglesa, frisadeira, esticador, encolhedor, dobradeira, essas coisas todas aí que são essenciais para trabalhar com metal shaping, funilaria e restauração, eu posso te ajudar no meu curso online Metal Shaping para Profissionais. Vale a pena dar uma conferida, tem link aqui na descrição e no comentário fixado. Galera, olha só, tá aí, fixei esse pedaço da caixa no lugar. Aparentemente tá bonito, né? Tá legal, só que não tá certo. Até certo ponto, até um pedaço aqui, ele tá bem legal, tá? Essa parte aqui, até aqui assim, ela tá ok. Só que como eu fui copiando do outro lado, daqui pra frente aqui, ó, dessa parte aqui do meio, mais ou menos, pra cá, ele vai abrindo lá do outro lado, né? E eu segui esse formato aqui, né? Eu fui seguindo esse formato aqui. Só que quando eu fixei ele no lugar aqui, quando eu fui encostar no lugar, eu testei o paralama aqui e aí eu vi que a furação tava ficando fora da parte reta aqui, né? Tipo, não ia pegar na caixa, né? A furação tá ficando para baixo da caixa, então eu vou ter que vir com uma parte reta um pouco mais para baixo e o raio menor nessa parte de baixo aqui. Então eu fiz um gabarito aqui, ó, que eu vou ter que vir um pouco mais para frente do meio aqui, ó, mais ou menos daqui até aqui, e seguir essa curva aqui, ó, esse gabarito que eu fiz aqui, tá?
que vai ser o encaixe onde vai pegar essa parte do paralama aqui, que vai pegar na parte reta, né? Que vai pegar mais ou menos aqui assim, ó. Vem a linha do paralama aqui, ó, vai pegar mais ou menos aqui, tá? Então eu vou precisar refazer um pedaço aqui, mais ou menos daqui assim pra frente, até nessa parte aqui. Vou avançar um pouquinho talvez aqui, né? Mas vai ser isso aí que eu vou fazer, tá? E aí depois a gente emenda aqui, faz a solda aqui, precisar fazer, para ficar uma coisa só, né? A princípio eu ia fazer só esse pedaço do meio aqui, mas como já vou ter que alterar aqui para chegar nessa curvatura correta, já vou avançar um pouquinho aqui e fazer até um pouco mais para frente para encaixar o paralama certinho ali, né? Nessa parte onde tem a furação. Então vamos lá, né? Não adianta chorar agora, né? Porque não tem outra referência, tem que fazer e testando as coisas para saber se deu certo, se deu errado, o que a gente precisa fazer ou refazer aí. É isso aí. Não era mais fácil fazer essa peça aí numa calandra? Gurizada, para quem não conhece, essa aqui é uma calandra. É uma ferramenta relativamente simples, não tem nada de muito complexo nisso aqui, né? São 3 cilindros aqui, 2 na frente, 1 atrás. A gente faz a regulagem aqui para pressionar a chapa contra o cilindro de trás. Gira essa manivela aqui e ela vai curvar a chapa nesse sentido aqui, ó. Só que para essa peça aí, a gente precisa de uma curvatura nesse sentido aqui e nesse sentido aqui também. Um resultado que não dá para chegar usando apenas a calandra. Então nesse caso aí a gente usa a roda inglesa, que a gente vai conformando a chapa, esticando ela. Eu consigo curvar a chapa nesse sentido aqui, passando ela assim, e ela também vai curvar nesse sentido aqui, que é isso que a gente precisa fazer nessa peça. Então tá aí, ajustado, né? Com o paralama, a gente já testou, ficou mais decente agora, né? Claro que a gente vai ter que fazer toda a parte da frente ainda aqui também, testar, ajustar tudo certinho ainda, né? Tá preso só provisoriamente, né? Aí, e agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Vamos seguir com a parte da lateral, né? Vamos ter que avançar ainda um pouquinho para a parte da caixa aqui,
e vou fazer até o final da lateral e deixar essa parte daquele pedaço lá, daquela ponta, até o final aqui, já pronto aqui antes de fazer a parte da estrutura. Se liga só, esse vídeo aqui é só um recorte, uma parte de um episódio maior aqui do nosso canal. Se você gostou, então não dá mole, tem o link na descrição e no comentário fixado do episódio completo. Até o próximo!